Professora, quantas linhas deve ter um mini-conto? É um conto resumido? É mais fácil escrever um conto ou um mini-conto? Olá, meu aluno imaginário! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Você já me conhece, sou Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação e literatura. Venha comigo! Hoje vamos falar a respeito de mini-conto, que é uma narrativa completa, mais concisa, quer dizer, mais breve. Esse gênero textual tem sido explorado por escritores que atendem aos mais exigentes leitores. Há muitos mini-contos bem escritos por aí, e o próximo vai ser o seu. Ao final, há uma proposta de redação e um mini-conto modelo. Estou certa de que você vai adorar. Gislaine, quantas linhas deve ter um mini-conto? 4, 5, 10, 12. Isso vai depender do comando da proposta. Mini-conto é um conto resumido? Não exatamente. Um mini-conto é um texto escrito para ser curto e não um texto longo que vai sendo cortado. São situações diferentes. Um mini-conto não pode parecer algo ajustado, entendeu? Entendi mais ou menos. Tá legal. É já que você vai entender mais e mais. Para escrevermos um mini-conto, é preciso termos ou inventarmos um enredo, quer dizer, uma história. E de antemão, sabemos, há de ser uma história relâmpago. Assim como acontece no conto tradicional, o mini-conto comporta personagens poucas, tempo e espaço. Tudo isso. Antes de ler o mini-conto que eu separei para exemplo, deixa-me falar sobre algumas características garimpadas nos mini-contos que estudei. Vamos lá. Para mini-contistas iniciantes, o ideal é obedecer a esta sequência: apresentação da personagem, complicador, clímax e desfecho. Desfecho aberto, seco e impactante é altamente recomendável para a escrita de mini-conto. Isso instiga o leitor a ele próprio imaginar o final da trama. Quando se puder atribuir um título, olha só, a história pode até começar antes do primeiro parágrafo. Se o título for estratégico, pode sugerir o enredo e, quem sabe, acenar ao desfecho. Situações de humor geralmente são exploradas a partir de fatos comuns, extraídos do cotidiano. Isso faz com que o leitor se identifique com algo que ele já tenha vivido ou pelo menos com algo que ele conheça. Mas, alto lá, mini-contos não são piadas. O humor deve ser sutil, ou seja, elegante, discreto. O vocabulário deve ser simples e bem selecionado, próprio para uma leitura rápida. É mais fácil escrever um conto ou um mini-conto, Gislaine? Ambos requerem habilidade e sensibilidade. E ainda que o mini-conto sugira uma escrita rápida, isso nem sempre acontece. Selecionar palavras para que, ao final, não sobrem nem faltem. Ou seja, para que o leitor entenda a completude do texto e absorva até mesmo o que ficou sugerido nas entrelinhas, isso exige algum talento. A verdade é que a escrita concisa, enxuta, é mais bem pensada.
Aliás, há uma frase atribuída a um escritor espanhol, Baltasar Gracián, que diz assim: o bom, se for conciso, é 2 vezes bom. Isso nos ensina muita coisa, não é mesmo? É. Leio a seguir um exemplo de miniconto. É um texto de 4 linhas. Nesse miniconto há título que adianta alguma coisa. Há personagens, cenário e tempo. Há um enredo consistente que dá aos leitores, inclusive, subsídios para contá-lo a outras pessoas. Acompanhe, então, o começo, o meio e o fim de um miniconto completo, bem escrito. Um sorriso amarelo ovo. Ao abrirem as marmitas, os operários da construção da igreja encontraram feijão, arroz, carne e ovos cozidos. Ou melhor, claras cozidas. Algum canário da terra tinha bicado as gemas. O canário foi descoberto quando, durante o almoço, alguém contou uma piada e, em meio às gargalhadas, perceberam o sorriso largo e amarelado de Valentim. Ah, legal, professora. Legal. Legal mesmo é a proposta de redação. Opa, um instante. Você entendeu direitinho como é que se escreve um miniconto? Então, agora sim, vamos conhecer a proposta de redação. A proposta parte de uma fotografia antiga. Há ali 2 meninos, calçam galochas, cada qual leva uma bolsa. Bolsa de senhora. Há um carro antigo estacionado. Aliás, tudo é antigo. Escreva um miniconto de aproximadamente 10 linhas. Para isso, mergulhe na cena. Pense, levante hipóteses. Aonde será que foram os 2 rapazinhos? Cada qual com a bolsa da mãe ou da avó. Travessura na certa. Mãos à obra. Quer conhecer o meu miniconto? Aqui está. Edu e Miguel ainda se lembram daquela ninhada de pintinhos. 8 ovos bicados com perícia e suspense. Ocorre que, aos poucos, chegava a notícia de que um pintinho, depois outro, haviam morrido. Foi então que os meninos passaram a rezar muito, até que a mãe lhes disse que pintinhos são frágeis, que morrem à toa e que não adiantaria rezar, que os pintinhos não ressuscitariam. Contudo, o que ela não sabia é que os garotos rezavam em favor dos 3 pintinhos que ainda resistiam. Mas, na manhã seguinte, perceberam que Deus, de certo, não estava fazendo conta daquelas rezas, porque outro pintinho morrera. Os garotos chegaram à conclusão de que cabia aos próprios pintinhos ajoelharem-se diante do altar. E Edu e Miguel também se lembram da confusão que se instalou na paróquia quando, ao abrirem a bolsa, tanto a avó quanto a mãe toparam, cada qual com um pintinho. Esqueci-me de dizer. Edu e Miguel haviam conduzido as bolsas em segurança até a paróquia. Por Gislaine Buozzi. E então, gostou?
também quero conhecer o seu miniconto, ok? E que tal escrevê-lo agora? Escrever é pra lá de bom demais. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Escreva, revise e poste sua redação. E assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontra tópicos de gramática e listas de exercícios para aprimorar a linguagem escrita. Essa redação que você acabou de ouvir também está disponível no site. Antes de nos despedirmos, deixo aqui um convite. Assine o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Um abraço e até o próximo episódio.